Olá, boa noite. Regionalismo. A importância do movimento, as diferentes culturas em Uberlândia, os sotaques, a culinária e o vocabulário. O preconceito linguístico existe? A história de nordestinos que conheceram Uberlândia e criaram raízes na cidade. Mercado municipal e a tradicional gastronomia. E ainda tem agenda cultural. Isso e muito mais no Jornal da UFO. O JU começa com um giro de notícias. A Secretaria de Estado de Educação do governo Zema definiu as normas para a organização do quadro de pessoal para funcionamento das escolas estaduais no ano letivo de 2019. A definição das regras para preenchimento de vagas para professores por meio de designação era uma das reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores de Educação em Minas Gerais, que alertou para os prejuízos que falta de um cronograma poderia representar para a rede estadual. A chuva que atingiu Uberlândia no meio da tarde desta sexta-feira causou vários alagamentos e quedas de árvores. O Corpo de Bombeiros informou à nossa produção que até o momento caíram 8 árvores na cidade. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, das 3 da tarde às 4 horas da tarde, choveu 16 mililitros. Em algumas regiões de Uberlândia foi registrado granizo. E agora, continuando falando de tempo, vamos falar da previsão para Uberlândia e região. Confira. Amanhã volta a chover em Uberlândia. A temperatura varia entre 19 e 29 graus e deve chover durante o dia inteiro. Temperaturas um pouco mais elevadas em Ituiutaba, mas a previsão é de pancada de chuva já pela manhã, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Já em Monte Carmelo, a previsão é de pancada de chuva durante o dia inteiro. A temperatura varia entre 20 e 29 graus. Em Patos de Minas, também deve chover durante o dia, mínima de 19 e máxima de 29 graus. E em Araguari pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Você vai conhecer agora 3 nordestinos que Uberlândia recebeu na década de 1980 e que até hoje vivem em Minas Gerais. Vamos ver? Senhor Ademar, de Pernambuco, Juarez, do Rio Grande do Norte e Dona Maria de Fátima, do Ceará. 3 nordestinos que decidiram se mudar para Uberlândia. Em abril, Senhor Ademar completa 80 anos. Quando veio para Minas, no ano de 1982, fugia da seca e tinha 42 anos. Eu vim para cá através de procurar melhoras de vida, né? Porque lá a gente sofria muito com a seca, que mais prejudica, todo mundo sabe disso, né? Tem região mais seca, outra chove mais, mas falta água. Tem muito lugar que falta para os animais, para a criação, para tudo assim. Então planta a lavoura, perde a lavoura toda e é aquele sacrifício, né? E a gente deu um passeio aqui, gostou e a gente trouxe as famílias para aqui. No mesmo ano, 82, Dona Maria de Fátima também chegava a Uberlândia. Primeiro ela saiu do Nordeste rumo a São Paulo, mas quando conheceu Uberlândia gostou da terra mineira e resolveu se mudar. A falta de água que via no Nordeste parecia não ser problema por aqui. Naquela época tinha abundância de água, né? E aqui a gente sabe que a água é bem tratada, mas o que me chamou a atenção é que à noite lavava as praças com aquele carro-pipa. E aí eu vinha de um lugar que não tinha água e falei, é aqui que eu vou ficar. Juarez saiu do Nordeste em 1986. Era adolescente e veio morar com irmãos que já viviam em Minas. Hoje ele é diretor da Associação dos Nordestinos em Uberlândia, que seu Juarez ajudou a criar há mais de 30 anos. Atualmente são aproximadamente 40 associados que se reúnem pelo menos uma vez por mês. Tem um forrozinho, viu? Um forrozinho pé de serra muito bom. E tem umas comidas tradicional também que a gente faz aqui. E de vez em quando uma galinhada, né? Porque tem muita gente aqui que é filho de nordestino, mas são todos mineiros e gosta de uma galinhada também, né? Quando eu cheguei aqui, eu observei que tinha muito nordestino e não tinha nenhum lugar de apoio, né? Aí eu pensei assim, puxa, aqui varia uma associação. E de repente encontrei o José Pedro de Lima e a gente conversa e resolvemos fundar aqui. Aí ele correu atrás e conseguiu esse terreno. E aí todo mundo correu para fazer.
Eles contam que gostam muito de Minas Gerais. Hoje fizeram amigos e construíram vida aqui. Mas, principalmente no início, os mineiros estranharam a presença deles. Minas Gerais, como foi um lugar que teve muita exploração de ouro, tudo, as pessoas eram meio medrosas. Mudou, já viu, né? Tem um certo, até adaptar naquele lugar, sempre tem uma dificuldade, mas agora está tudo beleza. Dona Maria de Fátima trabalhou no Hospital de Clínicas de Uberlândia. Quando chegou, ela percebeu que a cidade não tinha estrutura para cuidar de pacientes hemofílicos. Eles precisavam viajar para São Paulo, por exemplo, para ter atendimento. Então, ela decidiu que queria resolver essa situação. Como eu era de Fortaleza, que já trabalhava no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Ceará, fui para São Paulo, que lá tinha o CHESP, tinha um bom atendimento a hemofílicos, né? E eu vi assim na pele essa necessidade de ter esse atendimento. Aí comecei essa luta, aí fui procurar, claro, a Universidade Federal, que naquela época também o Hospital de Clínica era quem atendia Uberlândia inteira e região. Então era lá mesmo que eu tinha que procurar. Aí levantei uma bandeira referente a essa causa, que era uma causa que não tinha, eu tinha uma dó muito grande, vi os hemofílicos buscar atendimento aqui, ficava na fila esperando tanto tempo, porque naquela época tinha fila, claro, era tudo num lugar só o atendimento, e às vezes com um sangramento contínuo, né, que são sangramentos às vezes pequenos, mas que é contínuo, e podia até morrer. E ali eu falei, não dá para ser assim, reunia e tal, até que criamos a Associação do Hemofílico de Uberlândia nessa forma. Para o senhor Ademar, Juarez e Dona Maria, Minas Gerais já é casa, mas o Nordeste deixa sim saudades. Para suprir essa falta, cada um dá seu jeito. Na associação, pinhas e o tradicional mandacaru, que, como cantava Luiz Gonzaga, quando dá flor, é sinal de chuva. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Dona Maria resolveu criar uma loja que apresenta a cultura dos 9 estados nordestinos aos mineiros. Sejam bem-vindos e abram os olhos, o coração, né, para as boas recordações de nossa terra. Então, todas as coisas que tem aqui é como se fosse um resgate para as pessoas que vêm de lá para cá. E para os mineiros é oferecer aquilo que tem lá, né, como eu falo, Nordeste e Minas, para o pessoal daqui. Sejam bem-vindos. Saudação nordestina. Bom, e para falar sobre regionalismo, as diferentes culturas brasileiras, eu recebo aqui no estúdio o professor e historiador Sebastião Vianney. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço. E também Sérgio Bento, do Instituto Ileel, né, da UFO. Muito obrigado pela participação. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar, eu queria, professor, que o senhor explicasse para a gente o que é regionalismo, a definição, para a gente entender melhor. O regionalismo é muito menos algo concreto, né, e uma construção cultural, social, é uma invenção, como muitas das nossas coisas, não é verdade? Integra aquilo que a gente chama de cultura, que é algo bem maior, que envolve política, que envolve economia, que envolve artes, né, religiosidades, comidas típicas, indumentária, enfim. Então, o regionalismo é uma definição, uma identificação dessas particularidades em ambientes específicos desse ou daquele lugar. Né? Então, tem essas características no Brasil, que tem uma dimensão continental, isso aqui se apresenta de modo muito mais plural do que em países como, por exemplo, o Paraguai, para dizer um exemplo de um país com dimensões bem mais restritas. Sérgio, a gente viu na reportagem três exemplos de pessoas que vieram do Nordeste e que estão aqui em Uberlândia há um bom tempo. O que faz com que essas pessoas decidam mudar de cidade, de estado e viver outra cultura? Bom, é uma questão contemporânea altamente em voga hoje, né, e já há muito tempo, e com as facilidades tecnológicas de transporte, a questão da migração vai se tornando cada vez mais importante. No caso brasileiro, esse trânsito, não é, das pessoas, principalmente do Norte e Nordeste,
para estados mais ao sul, se dava por questões econômicas, não é? Então a gente sabe, até uma das entrevistadas, ou um dos entrevistados falou da questão da seca. Então a seca, as restrições financeiras, de comida, de questões básicas, acaba forçando essas pessoas a migrarem, não é? Enfrentando esse estranhamento que também foi citado na entrevista, não é? E que estranhamento esse que nasce muitas vezes de um parente muito próximo do regionalismo, que é outra construção, como o professor falou, que é a questão do estereótipo, né? Então, esse estranhamento daquele que recebe, aquele que migra, ele nasce por conta desse estereótipo construído, é uma construção cultural, né? Esse estereótipo de que aquele homem, aquela mulher vindos de determinada região contemplam todas as características que o estereótipo determina, né? Então, a gente conhece diversos estereótipos, não é? O gaúcho bravo, antissocial, ou o nordestino preguiçoso, enfim, estereótipos que definitivamente não correspondem à realidade, mas que acabam se consagrando numa construção social que vai sendo sedimentada ao longo do tempo, né? Tem mais ou menos mais de 30 anos que essas pessoas que nós citamos na reportagem estão aqui em Uberlândia e não perderam o sotaque ou até adquiriram o sotaque mineiro também. Por que isso acontece? Por que alguns não perdem esse sotaque lá do Nordeste, por exemplo? Isso tem várias variantes, né? Você tem a questão da idade de imigração, então pessoas que formaram a sua prosódia, né? A sua maneira de falar, ainda no local de origem e depois migraram, eles terão certamente mais dificuldade ou não dificuldade, mas eles vão manter mais características daquele dialeto do lugar de onde eles vieram. E também há pessoas, depende muito da convivência, não é? Há pessoas que migram, mas que mantêm um círculo de amizades, de relações interpessoais com pessoas do mesmo lugar de onde elas vieram. Então eles acabam mantendo as referências, não é? Por outro lado, outras pessoas acabam se infiltrando mais na cultura do local para onde elas foram, então elas acabam adquirindo marcas linguísticas desse local para onde elas foram, né? Vianney, o preconceito, existe preconceito linguístico também ou não? Como que é essa situação? Claro que existe, né? Tanto é que o professor está falando justamente do estereótipo, né? O preconceito é em relação ao estereótipo. Porque o que é o estereótipo? Senão aquela aparência, aquilo que se apresenta de imediato, e aquele que não tem o conhecimento, ele tem o preconceito, ele tem um pré-conhecimento a partir do estereótipo construído. Mas existe uma rivalidade sul, nordeste, norte? Existe mais o preconceito do que rivalidade. Há uma pressuposição de superioridade, né, daqueles que habitam o sul. Então, volta e meia, até mesmo nós tivemos agora um deputado eleito em São Paulo, que recebeu um comentário no Twitter e respondeu: só podia ser coisa de pernambucano, né? Só podia ser de Pernambuco. Então, isso está no imaginário social do centro-sul do país, principalmente, e na região sul também, essa ideia de que nordestinos e nortistas são um peso, né? um fardo para o Brasil que trabalha, né? Então, acaba se construindo em torno dessa ideia que tem um princípio econômico, né, de que o Nordeste e o Norte são sustentados pelo Sul e pelo Sudeste, aí todo um conjunto de estereótipos que minorizam, né? Detratam a imagem tanto do nordestino quanto do nortista. Sérgio, quer completar? Não, acho que é isso. Realmente o estereótipo ele acaba fortalecendo a ignorância, não é? Com relação a pessoas de outros lugares, de outras culturas, e acabam gerando toda essa situação de preconceito, de conflito, não é? A gente tem também recentemente os casos dos venezuelanos, não é? Que cruzaram a fronteira para o Brasil e foram rechaçados, foram muito repreendidos. Então é uma situação muito delicada no contexto contemporâneo,
contemporâneo de hoje, em que a migrância é uma constante em muitos lugares, né? Certo, daqui a pouco a gente continua mais sobre esse assunto. Bom, e no próximo bloco você vai assistir uma reportagem sobre o mercado municipal. E hoje tem agenda cultural, você não pode perder, a gente volta já. Voltamos com o Jornal da UFO e o tema de hoje é regionalismo. Queijo, pimenta, doces. No mercado municipal de Uberlândia não faltam representações de culinária mineira, mas por lá também tem traços de outros lugares. Na região central da cidade fica o Mercado Municipal de Uberlândia. A comida mineira se destaca por aqui. Atrai até quem não é brasileiro, como a Irene, que é italiana, mas mora na Alemanha. Eu gosto muitíssimo do queijo de Minas. Eu vou tentar portar um pouco de queijo na Europa e cozinhar pão de queijo na Europa, em alemão, onde eu moro agora. E pimenta é muito... eu gosto todo da comida aqui. Essa professora do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia conta que importamos a ideia de mercado municipal da Europa. Ali pelo século XIX, a Europa está num processo de urbanização e aí então a ideia de ter esses produtos na área urbana assume essa arquitetura assim de um lugar fechado que possa ser, possa abrigar de forma mais organizada, higiênica, a venda e a disponibilização de produtos do campo. Nesse momento o Brasil também acaba herdando essa ideia e esse modelo, então ali pela metade do século XIX, nas nossas principais capitais, os mercados começam a surgir, os mercados públicos, né, que a gente chama de mercado municipal, nesse formato de espaço fechado com um átrio, né, onde inicialmente, hoje a gente usa de estacionamento, né? Mas inicialmente eram usados também para venda de produtos como artesanato, ou mesmo para apresentação de equilibristas, enfim. Mercados municipais geralmente têm relação forte com a cultura de um lugar. Já que Uberlândia recebe pessoas de vários cantos, o mercado municipal uberlandense acaba sendo um reflexo dessa mistura na nossa sociedade. É importante porque quando a gente fala assim, identidade cultural, cultura, memória, parece que é só algo do passado, né? E a cultura ela é muito viva, ela está sempre em movimento. Então, um espaço como o mercado que traz a nossa identidade cultural, ele também acaba recebendo, né, muito da identidade cultural de agora. Então, os grupos que estão chegando também trazem para cá os seus costumes, a sua culinária, e esse também passa a ser um espaço que narra quem é, né, a cidade hoje, não só quem foi a cidade no passado. Já que Uberlândia recebe pessoas de outros lugares, o mercado não tem só cultura mineira, tem um pouco de outros cantos também, como comida japonesa, receitas e artesanatos típicos do Nordeste brasileiro. Dona Adair veio dar uma olhadinha. É bom, eu gosto assim, ver muita coisa diferente. Nesse restaurante do Mercado Municipal, o proprietário conta que cada vez mais o cardápio é inspirado na comida raiz da região mineira. Os pratos têm ingredientes típicos, como a linguiça caipira e o pão de queijo. Uma coxinha de galinha, né? Especialíssima também com molhinho de ora pronobis, né? Valorizando essa coisa bem típica, bem regional, né? Com mais de 70 anos de história, o Mercado Municipal é um espaço de variedades que representam a cultura e transformação constante dela desde a inauguração do prédio, em 1944. A culinária aqui de Minas é forte, né? Podemos dizer assim, né, Sérgio? Sim, é muito famosa, né? E também curioso porque também é uma construção, né? Porque se a gente pensar nessa construção chamada Minas Gerais, ela é também uma espécie de retalho entre muitas micro-regiões, não é? Então, você tem dados de vestuário, de culinária, de cultura, diferentes no norte mineiro, aqui na região do Triângulo, na capital, no sul. Então, mesmo você falar em comida mineira já é uma generalização de várias variantes, não é? Dentro desse conjunto. Antes da gente voltar para o intervalo, nós comentamos, né, nos bastidores aqui sobre as obras artísticas. O que você poderia
explicar para a gente sobre esse assunto? É muito curioso notar como a arte ela interfere nessa visão e nessa imagem que as regiões acabam formando, não é? Então, se a gente pensar, por exemplo, que o Nordeste brasileiro era uma região altamente desconhecida até ali a década de 30, 40, não é? No Sul brasileiro, na região que concentrava mais poder e mais dinheiro, a rotina, o cotidiano daquele sertão, daqueles retirantes, não é? De toda aquela realidade brutal do Nordeste, acabou sendo conhecida em nível nacional por conta de obras artísticas, não é? Principalmente na literatura, né? A gente teve o José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Na música a gente teve, por exemplo, Dorival Caymmi, né? Que também passava muito dessa atmosfera nordestina. Então a arte ela acaba contribuindo para universalizar esses dados regionais, né, que acabam sendo expostos nessas obras. Certo. E até mesmo superar determinados preconceitos, né, e estereótipos também. Professor, aproveitando, regionalismo e globalização, qual que é a diferença? Olha, na década de 1990, o meio acadêmico passou a produzir uma visão tanto quanto apocalíptica da globalização, de que ela iria homogeneizar todo o globo, né, uniformizar as culturas. E o que se percebeu nos anos 2000, na primeira década, foi justamente um movimento inverso. Por exemplo, produtores de queijo ou de doces no interior da França, se movimentar no sentido de fortalecer a própria valorização do seu produto diferenciado, não é? E isso é de fundamental importância para a própria economia, isso é de fundamental importância para o próprio turismo. Do que é que o mercado vive? Ele vive de diferenciação, ele vive de diversificação. Então, as particularidades culturais são algo que devem ser cultivadas em todo município, em toda região, e a gente pode perguntar o que Uberlândia tem de diferente para oferecer para o mundo, né? O que Uberlândia tem de diferente para oferecer nesse mercado globalizado? É uma cidade que cada vez mais recebe pessoas de diferentes partes do mundo, né? As pessoas não estão em busca do igual, as pessoas estão em busca do diferente. Então, daí a importância de se cultivar e preservar essas particularidades regionais. Quando a gente fala de Minas Gerais, existe uma influência do Rio, São Paulo para o estado de Minas? Seguramente. A gente percebe muito isso no futebol, não é? É curioso notar que em algumas regiões de Minas, os torcedores tendem muito a times do Rio de Janeiro, não é? Mais próximos ali da fronteira com o estado do Rio. No sul de Minas já existe uma prevalência muito forte dos times de São Paulo, não é? Por conta daquela proximidade com o estado de São Paulo. Enquanto na capital, Belo Horizonte, eu acredito que os times mineiros de fato sejam mais fortes, não é? Possivelmente no norte, talvez haja também uma torcida grande para os times da Bahia, né? O Bahia e o Vitória. Então isso mostra como essas proximidades geográficas, elas acabam causando uma mescla dessas culturas, não é? A cultura ela não é algo delimitado geograficamente, ela é um ser movente, ela é um fenômeno sempre dinâmico que acaba gerando diversas variantes. Então, você pensar que uma fronteira geográfica vai impedir culturas de se comunicarem é totalmente ilusório, né? Então, certamente, dependendo da região, mesmo aqui em Uberlândia, a gente nota uma certa influência do centro-oeste, não é? De Goiás, porque a gente está aqui na divisa, né? A gente está bem mais próximo de Goiás do que, por exemplo, da capital do estado, né? Que é bem distante, aliás. Então, realmente há todas essas trocas, o que só torna o estado mais rico, né? Exatamente. Falamos ali de divisa de Goiás, também no estado de Minas tem divisa com outros estados. E o sotaque, professor? Você vê muda que também? Os nossos entrevistados ali, com exceção da Fátima, né? Eles estão com um sotaque muito amineirado, né? E, então,
esse é um problema que todo o processo de urbanização fez com que, ou está fazendo com que percamos, né? Ou seja, os dialetos locais, que você ainda percebe muito no Nordeste, no Recôncavo Baiano, na região ali do Rio Gavião, né, na Bahia, mais um pouco para oeste da Bahia, próximo ali de Feira de Santana, tem particularidades ali. Enfim, o sulista, né, ele tem um sotaque muito particular, o paulista tem um sotaque muito particular, mas essas mudanças, né, esses deslocamentos vão fazendo gradualmente, e o professor falou, dependendo do tempo, né, de migração, as pessoas vão perdendo esse sentimento de pertença em relação à origem, né, e é algo que não se deveria perder. Tanto é que isso é importante que, por exemplo, os nordestinos que vieram para Uberlândia criaram a Associação dos Nordestinos de Uberlândia, e ela já existe. Eu conheci essa associação tem mais de 10 anos e ela já existia. Né? Então, a associação que faz com que eles se reúnam agora, dia 14, se eu não estou enganado, vai ter um forró aqui, encontro deles, no Santa Mônica, um encontro. Então, há uma integração, e esse sentimento de pertença é de fundamental importância para a manutenção dessas particularidades culturais regionais. Certo. Uberlândia, a gente sabe que é formada por pessoas também de fora. É a característica, a universidade também influencia nessa migração? E isso faz com que também as pessoas percam muito as suas próprias referências de origem, né? Ou seja, você já está se deslocando para uma localidade cujas diferenças vão sendo diluídas, né, no meio dessa diversidade toda, dessa pluralidade toda de migrantes que vêm para Uberlândia. Eu reitero mais uma vez, isso não deveria acontecer. Bom, e agora é hora de ficar por dentro da programação do fim de semana na Agenda Cultural. A Giovana conta pra gente. Boa noite! Vamos conferir o que acontece nesse fim de semana em Uberlândia. Nessa sexta, Maurício Winkler e Jack Will convidam a dupla Zé e Yuri para um show de jazz e blues no Vinil Cultura Bar. O evento começou agora há pouco, às 7 horas, mas a apresentação está marcada para as 11 da noite. E no sábado tem workshop de fotografia criativa com celular. Dá para se inscrever pelas páginas do Espaço Criar no Facebook e no Instagram. As vagas são limitadas e a contribuição é voluntária. Também no sábado, dia 12, tem Batalha do Coreto. É o primeiro duelo desse ano. Para participar da disputa de rimas, é necessário doar pelo menos um livro que não seja didático. O evento acontece na Praça Clarimundo Carneiro a partir das 7 da noite. E domingo tem tributo à banda Queen na Vertical Escalada, no bairro Santa Maria. O evento começa às 4h30 da tarde e dá para entrar de graça até às 6. E se nesse fim de semana você não está afim de sair de casa, confira essas dicas. Eu posso indicar o filme da Netflix, chama Onde Está a Segunda. Esse filme, para mim, por exemplo, que faço geografia, sou da área, foi muito importante, que ele mostra um futuro próximo, como as questões da população podem ser tratadas de uma forma, no caso lúdica lá no filme, né, que tem controle populacional, mostra quando a disponibilidade de alimentos. Minha dica é o documentário do Netflix Cidade Cinza, onde que mostra, na época da gerência do governo do Kassab, eles começaram a apagar os grafites pela cidade para tirar o intuito da poluição visual. E o documentário mostra a importância do grafite na cidade, como funcionam as coisas lá. Por hoje é só. Nos vemos na próxima sexta em mais uma Agenda Cultural. Um ótimo fim de semana. Bom, e aproveitando, quem quiser conhecer a Associação dos Nordestinos, como a gente informou na reportagem no começo do jornal, ela fica localizada na Wilson Ponta Leão Oliveira, número 149, no bairro Pacaembu. E o número para contato é o 998875550. Bom, infelizmente o nosso bate-papo chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença de vocês.
Muito obrigado, Sérgio, pela participação. Foi um prazer e sempre à disposição. Vianney, também agradeço a sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição também. E lembrando que quem quiser conhecer buchada de bode, tem lá na associação. Lá tem, certeza que tem, né? Bom, e o Jornal da UFO fica por aqui. Tenha uma ótima noite e um excelente fim de semana.